Abandone toda a esperança de recompensa. Este aforismo pode ser entendido de diferentes maneiras. Mais um caso de subdeterminação. Para os iniciantes, é aconselhado o abandono de todas as esperanças de conquistar status, respeito, fama, poderes mágicos e outras recompensas mundanas nesta vida. Da perspectiva mais elevada, significa que, finalmente, abandonaremos a esperança da iluminação. Enquanto ainda estamos presos à mentalidade dualista de nos vermos como seres sencientes deludidos, lutando para alcançar algo que não temos, essa mesma mentalidade, juntamente com nossas esperanças de iluminação e medo do fracasso, obstruem a realização da nossa própria natureza de Buda, que já está presente. O contexto subjacente a esta linha é o de que as esperanças e aspirações importantes no início da prática espiritual tornam-se mais uma realidade presente e menos um objetivo abstrato à medida que se progride na prática. À proporção que a prática se enraiza e começa a nos nutrir de dentro para fora, nos proporcionando realização, bem-estar e felicidade no momento presente, a prática torna-se a nossa própria recompensa. Quando sua prática decola, quando você começa a apreciá-la, à medida que você encontra satisfação e alegria decorrentes da própria prática, é hora de abrir mão da esperança de recompensas ou de realizações. Ao passo que a prática do Dharma progride, a esperança de obter recompensa é desnecessária, até mesmo prejudicial. Portanto, solte a própria esperança. Isso não significa que devemos nos desesperar, significa que podemos ir além da dicotomia de esperança e ansiedade. É possível adquirir uma compreensão intelectual do Dharma lendo e recebendo ensinamentos. E pode-se começar a ganhar alguma experiência colocando os ensinamentos em prática. Mas como resultado, podemos começar a sentir superioridade em relação aos outros, um tema que mencionei antes. Esse sentimento de eu sou especial é o alimento venenoso mencionado neste aforismo. A razão pela qual os contemplativos tibetanos raramente se gabam ou se autopromovem é porque, muito cedo na vida, eles são ensinados de que eu sou especial é um elemento venenoso. Em nossa sociedade, pelo contrário, a autopromoção é amplamente considerada a única maneira e o jeito certo de avançar. Para aqueles de nós que estão ensinando o Dharma no Ocidente, podemos sentir a tentação de chamar a atenção para nós mesmos, para nossos muitos anos de meditação, nossas décadas de prática e de ensino, e para o número de livros que publicamos. E podemos justificar isso com base em que é tudo pelo Dharma, ou que é assim que nossa sociedade funciona. Porém, essa abordagem é muito diferente do modelo que os tibetanos praticam há séculos. Como Dalai Lama comentou recentemente, um seguidor do Dharma, seja um aluno ou um professor, deve procurar não chamar a atenção para si como um servo ferido que busca solidão. Existe uma solidão externa, em que nos retiramos da sociedade, e há uma solidão interna, em que nos retiramos das 8 preocupações mundanas. A solidão externa pode não ser sempre apropriada, mas a solidão interna sim. O objetivo da prática espiritual é superar a autofixação e o autocentramento. Se nosso objetivo for, de fato, nos sentirmos mais importantes do que qualquer outra pessoa no mundo, podemos conseguir isso sem nenhuma prática do Dharma. Quando detectamos comportamentos inapropriados em outras pessoas, podemos ter reações automáticas violentas de indignação e de ressentimento que pareçam justificadas. Mas esse aforismo nos encoraja a observar atentamente as circunstâncias em que as negatividades dos outros emergem
e as influências que nos levaram a desenvolver nossas próprias virtudes, sejam quais forem. Quando você testemunha um comportamento que considera errado, coloque a indignação um pouco de lado e considere a situação e a história dessa pessoa. Depois reflita sobre sua própria história, especialmente em relação ao Dharma, e considere que qualquer virtude que tenha sido cultivada dependeu da bondade, da orientação e da inspiração oferecidas pelos outros. A gratidão desinfla as velas da presunção. Em vez de julgar, considere quais circunstâncias poderiam ter feito surgir um mau comportamento e cultive a atitude amorosa de procurar ajudar essa pessoa. Manter esse compromisso nos ajuda a verificar a relação entre nossa motivação mais profunda e nosso comportamento. A necessidade de checar periodicamente a motivação é exemplificada por histórias de entusiastas da iluminação que fazem algum processo na meditação e logo em seguida se decepcionam porque descobrem que uma boa meditação de 20 minutos produz uma euforia que desaparece rapidamente. Para que meditar quando você pode sentir uma euforia muito mais facilmente tomando um comprimido ou fumando um cigarro de maconha? O objetivo do Dharma não é sentir um prazer temporário, mas um estado duradouro de bem-estar realizado, acessando nossa própria sabedoria primordial. É a motivação que conecta o comportamento com essa transformação profunda, muito além dos efeitos temporários da meditação. A diferença aqui é enorme. Tanto a meditação como as drogas levam a estados alterados de consciência, demonstrando que não estamos trancados em uma única maneira de nos engajar com a realidade. Os primeiros professores do Buda eram formidáveis em levá-lo a estados alterados de consciência. O problema era que, quando a sessão de meditação terminava, o estado alterado rapidamente chegava ao fim, sem produzir nenhuma transformação ou liberdade duradoura. Percebendo a diferença entre efeitos transitórios e efeitos permanentes, estados temporariamente alterados e a libertação definitiva de todas as aflições mentais, o Buda partiu em busca da iluminação duradoura e irreversível. Quando estamos em contato com nossa aspiração mais profunda, como o próprio Buda, buscamos mais do que um estado de consciência temporariamente alterado. Estamos buscando uma mudança profunda e permanente da forma como vemos e nos envolvemos com a realidade. A prática do Dharma transforma os padrões de pensamento que permeiam nossas mentes dia após dia, produzindo resultados cada vez mais estáveis. Gradualmente, essas mudanças se manifestam de maneiras mais positivas de responder à adversidade, à dor, à perda, à frustração e ao desapontamento. Aos poucos, a adversidade deixa de nos dominar. Descobrimos mais força, mais lastro interno para caminharmos através dos tempos bons e ruins. Alcançar os efeitos duradouros que buscamos implica nada menos do que uma transformação irreversível de nossas mentes, e para isso é provável que 20 minutos por dia não sejam suficientes. O que precisamos é estabelecer o compromisso com um conjunto completo de práticas espirituais ao longo de todo o dia, e não buscar apenas os efeitos temporários que surgem durante a prática formal da meditação. Há uma história famosa sobre um praticante do Dharma que se orgulhava de seus diligentes esforços aplicados às práticas devocionais, ao estudo e à meditação. Embora seu professor, Dromtonpa, o principal discípulo de Atisha, reconhecesse o valor dessas práticas, aconselhava-o que melhor ainda praticar o Dharma. Quando seu aluno
perplexo, perguntou: "O que é o Dharma?" Dromtonpa respondeu: "Abandone todo o apego a esta vida e deixe sua mente se tornar Dharma." Abandonar o apego a esta vida significa desistir do apego às 8 preocupações mundanas, deixando de priorizar o que está fora: dinheiro, bens, honra, respeito e prazeres transitórios. Quanto mais nos libertarmos do apego a esses recursos externos, mais livres somos para descobrir nossos próprios recursos internos de felicidade genuína. Quando superamos a noção dualista de que estamos praticando algo especial chamado Dharma, quando nossas vidas e nossa prática espiritual se fundem, nossa mente realmente se torna Dharma. O sarcasmo malicioso fere. A imagem tibetana do sarcasmo é atirar uma pedra envolta em lã. A pessoa receptora do sarcasmo pode, a princípio, pensar que uma pequena bola fofa de lã está vindo em sua direção, mas logo descobre que, na verdade, era uma pedra disfarçada. O sarcasmo malicioso pode parecer inteligente e engraçado para alguns, mas a intenção é infligir dor. Claro que se você não costuma ser sarcástico, essa é uma promessa fácil de ser mantida. Dos 253 preceitos monásticos que tomei como monge budista, precisava prestar atenção a muitos, mas alguns nunca me preocupei muito em quebrar. Dos 16 preceitos principais do Bodhisattva, não me preocupava muito com este. Não destrua cidades e aldeias com poderes psíquicos. Sou capaz de manter esse preceito sem esforço algum, mas não fazer uso do sarcasmo malicioso pode exigir muita atenção e é especialmente difícil para pessoas inteligentes que falam antes de pensar. Quando a mente é virtuosa, a fala é espontânea pode ser confiável, mas quando a mente está aflita, a fala pode causar muito dano em pouco tempo. O sarcasmo, mesmo o sarcasmo malicioso, muitas vezes é considerado aceitável em nossa sociedade quando se acredita tratar de algo justo ou verdadeiro. Mas a posição budista é a de que muitas verdades não precisam ser mencionadas, certamente não com desprezo ou com desdém. Não arme emboscadas. Essa é uma frase tibetana comum que tem um significado profundo. A medicina budista tibetana descreve os diferentes temperamentos das pessoas relacionados às suas constituições morais individuais, que são 3: vento, bile e fleuma. Armar emboscada é um comportamento típico de pessoas com uma constituição fleumática. Pessoas com constituição de vento tendem a falar rapidamente, ser hiperativas, divertidas e sociáveis. Quando você irrita uma pessoa de constituição de vento, ela provavelmente dará um grito imediatamente, mas na mesma hora se esquecerá de tudo. As pessoas de bile tendem a ser perspicazes e explosivas. Quando uma pessoa com temperamento de bile é insultada, ela reage de forma rápida e veemente. As pessoas fleumáticas tendem a ser tolerantes e conseguem suportar dor e sofrimento que fariam outros tipos de pessoas desmoronarem. Elas aguentam insultos e mais insultos sem qualquer reação evidente, mas são especialmente propensas a armar emboscadas, planejando silenciosamente seu momento de vingança. Esse compromisso é expressado na linguagem do Tibete, onde armar emboscadas era uma habilidade muito sofisticada e refinada. Não coloque a carga de um Dzo sobre um boi. O Dzo é um cruzamento de um Yagi e um boi, sendo que o Dzo é consideravelmente mais forte do que um boi. O significado aqui é não colocar o ônus de qualquer tarefa ou responsabilidade sobre os ombros de pessoas que não conseguem suportá-las. Não use o enaltecimento para chegar ao topo. Enaltecer parece bonito,
Parece demonstrar respeito ou apreciação e parece uma virtude, mas o enaltecimento é tortuoso. Sob o verniz do enaltecimento, há a intenção de manipular. Este compromisso, assim como todos os outros, é mais efetivamente mantido se considerarmos seu significado em nossas próprias vidas. Mergulhe profundamente em sua memória e veja se você é, ou não, propenso a esse tipo de comportamento. Se de vez em quando você usa elogios para obter o que quer, você já tem algo com que praticar. Evite fingimentos. Fingir decorre de uma motivação interna que está em desacordo com a conduta externa. Evitar fingimentos é um conceito difícil de manter. Os monges, os lamas e os professores espirituais têm que ter muito cuidado com o fingimento, porque as pessoas que se dedicam seriamente à prática espiritual são tentadas a se considerar pessoas excepcionais que estão acima da multidão. Gyatro Rinpoche compara a tendência de fingir a um gato que cobre suas fezes com areia. Fazemos algo que está completamente em desacordo com nossos ideais e então nós encobrimos rapidamente, tentando dar a impressão de "não fui eu". Não leve um Deus para o nível de um demônio. Ao nos dedicarmos a este treinamento da mente, estamos emulando a consciência e a conduta dos Budas e dos Bodhisattvas, chamados aqui de deuses. Mas é possível reduzir essa prática ao nível de um demônio quando ela resulta em "eu sou especial" ou "eu sou santo". As noções "meu Dharma é puro", "meu caminho é o único caminho correto" ou "eu sou um praticante puro", todos conduzem o Deus do Dharma ao nível do demônio do egoísmo. Todas as práticas de treinamento da mente são concebidas como antídotos para as aflições de nossas próprias mentes. É disso que se trata. Não tire proveito do infortúnio dos outros. Há certos tipos de prazer que podem surgir à custa de outras pessoas. Quando vislumbramos algum prazer, podemos tentar obtê-lo antes que alguém o faça, ou podemos causar sofrimento a alguém para obtermos algo de bom para nós mesmos. No entanto, a felicidade genuína é encontrada sem recorrermos a isso. Portanto, somos encorajados a não tirar proveito do infortúnio de outras pessoas na busca de nossa própria felicidade. Os compromissos do 6º ponto deste treinamento não são moralidade pelo bem da própria moralidade. Todos esses compromissos destinam-se a lançar luz sobre tendências comportamentais específicas que constituem armadilhas no caminho do despertar espiritual.